Vamos falar aqui por que o etanol brasileiro entrou na mira de Donald Trump e como é que o governo pretende negociar com os Estados Unidos? Ah, 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 ah. Essa é a questão, Carolina. O Ah, problema é o seguinte, é que primeiro o Donald Trump não percebe que ele foi eleito, aliás, legitimamente eleito para ser presidente dos Estados Unidos. Ele se acha não apenas dono dos Estados Unidos, como imperador do mundo. Ele quer subverter o comércio internacional, ele quer determinar. Ele está fazendo uma confusão no mundo assim extraordinária, não apenas ali no México no Canadá, que são pertinho dos Estados Unidos e muito dependentes dos Estados Unidos, mas na América Latina inteira, na Ásia, na Europa, é impressionante. E depois de aço e alumínio, né, que ele sobretaxa e o Brasil é o segundo maior produtor, agora ele fala em, olha só, reciprocidade. Você não pode pensar em reciprocidade entre um gigante e um anão, entendeu? São duas dimensões diferentes. E os Estados Unidos são gigantes, né? E querem impor as mesmas tarifas que impõem para os produtos deles para os produtos dos países menores e mais pobres, enfim, é uma coisa de maluco, né? E no caso do Brasil, essa aspas reciprocidade atinge em cheio o etanol. Por quê? Porque quando você olha o etanol, o Brasil importa o etanol de milho dos Estados Unidos pagando apenas 2,5% de taxação. É um etanol que é apenas complementar para o Brasil. E o Brasil exporta etanol de cana-de-açúcar, né, de álcool, para os Estados Unidos, com uma taxação lá de, é, de 18%. Ou seja, o Brasil cobra, aliás, é assim: o Brasil cobra 18% do etanol que vem de lá e exporta para lá, e os Estados Unidos cobram 2,5% do etanol brasileiro. Só tem uma coisa, né? O etanol brasileiro não vai para os Estados Unidos sozinho. É um etanol, como eu disse, de álcool, de cana-de-açúcar, e o Brasil é grande exportador de açúcar para os Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos só cobram 2,5% do etanol brasileiro, os Estados Unidos cobram 81% do açúcar brasileiro, de taxação. Então, peraí, isso é uma questão. Outra questão, o Brasil tem uma balança comercial com os Estados Unidos de 82 bilhões, né? E de 82 bilhões, metade é do Brasil para lá e metade é dos Estados Unidos para cá. E os Estados Unidos são superavitários. Os Estados Unidos tiveram uma diferença ali de 300 milhões de dólares a favor deles nas relações de trocas com o Brasil. Peraí, se os Estados Unidos são superavitários, né? Se são a maior potência, sabe? Qual é o sentido de estar querendo sobretaxar o etanol brasileiro? Isso tem a ver também com a guerra política do Donald Trump. E aí você me pergunta, né? Como negociar? Né? Quando os Estados Unidos negociam com a Rússia, é o Putin que senta e negocia. Quando negocia com a Índia, é o Modi que senta e negocia. Mas no Brasil nós não temos a chance de o Lula sentar com o Trump e negociar. Não é uma negociação, não é uma diplomacia presidencial, porque primeiro o Trump apoia o Bolsonaro. Segundo, porque o Lula na campanha declarou o apoio à
Kamala Harris, em nome da democracia, e a Câmara perdeu. Então, não tem diplomacia presidencial. Por enquanto, as negociações estão na mão da embaixadora do Brasil em Washington, a embaixadora Maria Luísa Viotti. Mas olha, ela não pode ficar sozinha nessa guerra. Essa guerra é muito maior do que uma guerra de embaixadores, né? É um problemaço, gente. Que vai continuar, né? Vamos ver os próximos desdobramentos. Também está continuando uma ação envolvendo o Supremo, né? Principalmente com o ministro Flávio Dino, e ontem também com uma operação da Polícia Federal em cima de corrupção com emendas parlamentares. Ontem a operação foi no Rio Grande do Sul e já tem 3 partidos envolvidos, Helene. Exatamente. A gente, durante 2024, falava muito sobre o tamanho das emendas, né, sobre a falta de transparência nas emendas, a falta de rastreabilidade, ou seja, quem que assinou a emenda, de quanto é a emenda, para quem que vai a emenda, como é que está a execução da obra que essa emenda está financiando. A gente falava da emenda. Agora a gente está falando dos autores e da corrupção com as emendas. E quando eu falo a gente está falando, na verdade, quem está falando é o Supremo Tribunal Federal. Já tem vários relatores, né, acompanhando, fiscalizando, monitorando desvio com as emendas, e já tem 3 partidos na mira, né, que são parlamentares, né, desses partidos do União Brasil, do PDT e do PL de Jair Bolsonaro. Então, as emendas, além de não serem transparentes, chegam lá e servem para desvios. Então, ontem teve a operação no Rio Grande do Sul, como a gente falou aqui na Rádio Eldorado, né, Raíssa e Carolina. Também tem uma lista de parlamentares sendo ouvidos pela Polícia Federal, e isso é uma bola de neve que pode chegar, por exemplo, ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é do Amapá e mandava emendas para o Paraná, no outro extremo do país. E também tem ali o presidente da Câmara, o Hugo Mota, que mandou emendas para uma cidade chamada de Patos, na Paraíba, onde o pai dele era e continua sendo, aliás, prefeito. A Polícia Federal deu uma batida, fez uma operação em Patos por causa de desvios em obras feitas com essas emendas. Nem o pai, nem o filho, ou seja, nem o Hugo Mota, nem o pai dele, estão indiciados ou investigados. Mas espera aí, se a emenda foi feita por ele, se o pai dele era prefeito e se teve uma operação numa obra da prefeitura com o dinheiro da emenda do Hugo Mota, nada diz que não pode chegar a ambos, né, pai e filho. Eliane, você já tem falado aqui para a gente dessa expectativa da Procuradoria-Geral da República apresentar ao Supremo Tribunal Federal a conclusão das apurações na trama golpista, né, em que 40 pessoas já foram indiciadas pela PF, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro e o general Braga Neto. Como é que estão as coisas, né, em relação ao avanço disso, de quando deve acontecer, e também como é que o bolsonarismo já se prepara para ter já uma retórica pronta quando vier à tona? A expectativa é de que a posição da Procuradoria-Geral da República, PGR, saia rapidamente, agora, logo depois do Carnaval, e aí é o seguinte, imagina um julgamento do Jair Bolsonaro, a tentativa de golpe, aqueles generais, aqueles militares todos, o almirante, né? O Brasil vai ficar muito, vamos dizer, quente. E aí não é só ação climática, não. E além de tudo, você tem o fator internet. É claro que os bolsonaristas, o Bolsonaro, já tem a estratégia de reação. Então, eles estão usando a grande arma deles, que é a internet, e com 2 palavrinhas-chaves:
Uma é a anistia daqueles criminosos de 8 de janeiro que depredaram tudo e que, na verdade, ela é feita não para eles, que são os bobos da corte, né? Mas que querem fazer anistia para eles para chegar preventivamente ao Jair Bolsonaro. Então, isso é uma questão que está dentro do Congresso. A outra questão que está nas redes sociais é que começou a ser difundida nas redes a ideia de impeachment do presidente Lula. É claro que não é para valer. Não há motivos nem há ambiente para caçar o presidente Lula. O objetivo não é esse. O objetivo do bolsonarismo é tumultuar, dividir as atenções, né, ocupar espaço e tentar, em vez de defender o Bolsonaro, que está indefensável, atacar o Lula, que hoje é o principal adversário dele. Então, atenção, gente. A gente viu o que aconteceu no Pix. Começou pela internet, começou e cresceu, tomou aquele tamanho, virou um tsunami e o governo teve que voltar atrás. Então, quando começam a difundir a ideia do impeachment sem nenhum motivo, sem nenhuma justificativa, é porque a ideia do impeachment, essa palavrinha, vai ser usada para tentar neutralizar o julgamento do Bolsonaro nas redes sociais. O Papa Francisco foi hospitalizado hoje no Hospital Policlínico Gemelli, em Roma, e vai passar por exames para dar continuidade a um tratamento contra bronquite. É uma informação que foi divulgada há pouco, um breve comunicado divulgado pelo Vaticano. E lembrando que desde ontem o Papa foi diagnosticado com bronquite e ele tem 88 anos, completados agora em dezembro, e tem mantido as suas atividades e audiências no interior da Casa Santa Marta, que é a residência do Vaticano onde ele vive. Inclusive, essa semana ele recebeu a primeira-dama do Brasil, Janja, Rosângela da Silva, Janja, está lá num evento em Roma, né, envolvendo a Aliança Global contra a Fome. E exatamente por isso a gente põe na conversa agora o André Schauders, né, que é repórter aqui do Estadão, falando com a gente direto de Brasília, aqui dentro da coluna da Eliane Cantanhede, porque o André fez uma apuração envolvendo gastos aí dessa viagem da comitiva da primeira-dama. Oi, André, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bom, Raíssa? Tudo bem, estamos aqui com a Carol também, com a Eliane. O que você nos conta aí, o que você apurou sobre gastos até agora com essa viagem? Raíssa, então, o que a gente conseguiu descobrir até o momento, e isso porque os gastos não foram divulgados ainda oficialmente, é que esse grupo que foi a Roma acompanhando a primeira-dama Janja e o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, ele é formado por 12 pessoas e os gastos com diárias até o momento são de 140 mil. Esse valor diz respeito somente às diárias, que é aquele dinheiro que o servidor faz jus quando ele sai do Brasil para trabalhar, e as passagens de duas das integrantes dessa comitiva, que são as representantes do Ministério da Fazenda. Seriam a Tatiana Rosito, a diplomata Tatiana Rosito, que é secretária de Assuntos Internacionais, e a servidora Raquel Porto Ribeiro Mendes. Então, dessas duas a gente sabe o custo com passagens, só que de todos os outros a gente não sabe ainda. Muito bem, e essa apuração então está aqui na coluna, aqui na reportagem do André. Eliane, alguma pergunta aqui para o André? Oi, André, bem-vindo. André, Olá. vem cá, eu não entendi. Isso aí inclui só 2 passagens, então todo o resto foi em diárias. E quanto é que dá isso de diária para cada um? São quantos dias de viagem? E quanto cada um tem de diária para ficar em Roma? Então, Eliane, varia esse valor porque o valor por diária é o mesmo. Só que cada um tem uma quantidade de dias diferentes. Então, por exemplo, a Raquel Porto Ribeiro Mendes,
vai ficar 8 dias em Roma, porque ela tem outras agendas além da reunião da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Então, no caso dela, foram R$ 17.822 em diárias, porque são 8 dias. Já, digamos, o fotógrafo Cláudio Adão dos Santos, que é o Claudinho, fotógrafo da primeira-dama, ele ficou só 2 dias, ele recebeu 2 dias de diárias, porque ele só vai chegar lá, fazer a reunião da Janja e ir embora. Então, no caso dele, foram R$ 6.055. E aí o valor varia conforme a pessoa e conforme a quantidade de diárias que foi autorizado para ela. Então, a gente tem, por exemplo, um assessor de imprensa do Wellington Dias, o Alisson, que ficou alguns dias a mais, recebeu ali quase R$ 14.000, por exemplo, de diárias. Então, esse valor realmente ele varia. O único valor de diárias que a gente não conseguiu descobrir, Eliane, foi da primeira-dama. Talvez porque não tenha sido pago ainda a ela, talvez porque ela tenha usado o cartão corporativo. E as duas prerrogativas são, enfim, legais, né? Essa identificação de gastar por um lado, gastar pelo outro. Sim, geralmente, ela, até agora, pelo menos que a gente tem observado, ela tem recebido diárias como os outros servidores e as pessoas físicas que viajam a convite do Estado brasileiro. No caso da Janja, é bom lembrar, ela não tem um cargo oficial no governo. Exato. Ela não é uma servidora pública neste momento, pelo menos. Então, ela recebe as diárias e passagens de viagem dela como uma pessoa física. Isso é uma coisa que existe também. Se um dia, por exemplo, você for convidada pelo governo federal a fazer uma viagem, possivelmente você vai fazer jus a essas mesmas diárias. Uhum. Bom, só para... Oi, Helene, diga, pois não. Não, André, é que nessas viagens é difícil saber o que significa diárias, né? Porque quando o funcionário chega lá, você já tem a van, você já tem eventualmente tradutor, você já tem tudo, né? Então, essa diária paga o quê? A comida e o hotel, é isso? Sim, a diária, pelo regulamento, ela tem que cobrir todos os gastos da pessoa quando ela estiver no exterior. E aí vai desde deslocamento até o hotel, alimentação. O servidor público ele não pode apresentar nota de um gasto que ele tem. Por exemplo, foi no restaurante, almocei e depois eu apresento uma nota. Isso não existe para pedir o reembolso, né? Em tese, todos os gastos têm que estar dentro desta diária. No caso da Janja, quando ela viaja a Roma especificamente, ela, pelo menos isso foi o que aconteceu da vez anterior que ela teve lá, ela costuma ficar na Embaixada Brasileira em Roma, que fica ali na Piazza Navona. Então, pelo menos essa tem sido a praxe em relação a ela. E aí o gasto, a diária realmente fica como um valor ali extra para cobrir outras necessidades dela que possam aparecer. Tudo bem, esse é o André Schauders conversando com a gente direto de Brasília. Só ressaltar aqui que toda essa apuração você encontra aqui no portal do Estadão, inclusive com as tabelas e os valores. Obrigado, Schauders. Até uma próxima. Obrigado, Heisen. E vou adiantar uma coisa para vocês. Talvez mais tarde, hoje, a gente tenha a informação completa em relação a isso, inclusive com os gastos de passagens de todos eles. Estamos tentando aqui apurar, mas tem uma boa chance disso acontecer hoje. Muito bem, obrigado. Valeu. Obrigada, André. Bom, Eliane, é isso, né? Como o Schauders mencionou, não é que seja ilegal, né? Alguém que não tenha um cargo no governo viajar e ter esses gastos, mas é que é isso, né? O governo não nomeou ela não tem um cargo oficial, mas tem feito algumas agendas, né? Não, algumas não, todo dia, né? Ela não tem cargo, mas ela tem gabinete, ela tem equipe, ela tem telefone e o mais, né, que o presidente Lula decretou ali sigilo de não sei quantos anos sobre a agenda da Janja, ou seja, ela tem todos os bônus, mas não tem o ônus da transparência. Isso é complicado, né?